Eu não durmo direito há dias. Não é insônia, é porque toda noite eu escuto passos lentos, arrastados, vindo do campo. No começo eu achei que era algum animal, porco, cachorro, qualquer coisa que tivesse se perdido por ali. Mas não, animal não anda assim. Tem algo errado no som, como se fosse pesado demais, como se algo seco estivesse sendo puxado pela terra, arranhando o chão a cada movimento. Eu tentei ignorar, fechar a janela, cobrir a cabeça, fingir que não estava acontecendo, mas não adianta, porque toda noite ele chega mais perto. E quanto mais perto chega, mais claro fica o som. Eu fico parado, em silêncio, tentando entender, tentando convencer a mim mesmo de que é só coisa da minha cabeça, mas não é. Eu sei que não é. E se eu tiver que lembrar quando isso começou, foi no dia em que eu trouxe aquele espantalho para casa. E desde então, nada aqui parece normal. Eu moro sozinho no interior, numa casa simples cercada por plantação. Sempre foi tranquilo, silencioso do jeito certo. O tipo de silêncio que acalma. Mas isso mudou quando os corvos começaram a aparecer. No começo eram poucos, 1 ou 2, nada demais. Só que eles não iam embora, ficavam, e no dia seguinte voltavam em maior número, e depois mais e mais. Em pouco tempo, o campo inteiro estava tomado por eles. E o pior não era a quantidade, era o jeito que eles se comportavam. Foi aí que um vizinho comentou sobre um homem que vendia espantalhos. Disse que o dele funcionou, rápido demais até. Eu não pensei muito. Peguei o carro e fui até lá. A propriedade ficava afastada, longe de tudo. E quando eu cheguei, já parecia errado. O lugar era quieto demais. Nem o som do vento, nem inseto, nada. Era um silêncio pesado, parado. Eu quase fui embora ali mesmo, mas aí ele apareceu, do nada, como se já estivesse me esperando. Ele era magro, muito magro. Olhos fundos, pele pálida, expressão vazia. Ele não parecia surpreso, só me olhou. Eu expliquei sobre os corvos, sobre o prejuízo, sobre como nada estava funcionando. Ele ficou em silêncio. Depois virou o rosto e apontou. O espantalho estava ali, parado, velho, desgastado. Tinha algo nele que não parecia certo. Eu perguntei se funcionava. Ele demorou para responder e disse: "Eles param de vir." Fez uma pausa. Mas não é por medo. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu perguntei o que ele quis dizer, mas ele só balançou a cabeça. "Leva logo." Foi isso que ele disse, seco, direto. Eu devia ter ido embora naquele momento, mas eu não fui. Eu trouxe o espantalho no mesmo dia. Coloquei no centro da plantação, bem visível. Enquanto eu fixava ele na estaca, eu tive uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. Mas não tinha ninguém, só o campo e o silêncio. Eu terminei e fui para casa. E naquela mesma tarde, os corvos sumiram. Simples assim. Nenhum ficou, nenhum único. Era para ser um alívio, mas não foi, porque o silêncio que ficou era diferente. Não era o silêncio normal, era um silêncio vazio demais. Na primeira noite eu ouvi passos, lentos, arrastados, vindo do campo. Eu fiquei imóvel por alguns segundos, tentando entender o que era. Então levantei devagar, fui até a janela e olhei. Não tinha nada. Só o escuro e o espantalho, parado, exatamente onde eu deixei. Eu fiquei ali, olhando por um tempo, tentando encontrar alguma coisa, mas não tinha. Mesmo assim, eu sabia que tinha algo ali. Na noite seguinte, o som voltou, mais perto, mais claro, como se estivesse se aproximando da casa. E foi aí que eu comecei a perceber as marcas, no chão. Trilhas irregulares, como se algo estivesse sendo arrastado. Não eram pegadas, não eram marcas normais. Eu me agachei para olhar melhor e senti um desconforto estranho. Eu não queria estar ali,
Eu devia ter voltado para casa naquele momento. Mas foi aí que eu percebi outra coisa. O espantalho não estava igual. A cabeça estava levemente inclinada, o braço mais baixo, pequenos detalhes, mas diferentes. Eu tentei racionalizar. Deve ter sido o vento. Alguma coisa soltou, mas não tinha vento. Nada estava se movendo. E aquela sensação voltou, aquela de estar sendo observado. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei sentado, olhando pela janela, esperando. O tempo passou devagar, lento demais, até que o silêncio ficou pesado. E foi nesse momento que aconteceu. Ele se moveu, devagar, muito devagar, como se o próprio corpo não estivesse acostumado a se mover. Ele saiu da estaca. O movimento era errado, rígido, seco, mas constante, passo, arrasto, vindo em direção à casa. Eu senti meu corpo travar, eu queria sair dali, queria correr, mas eu não consegui. Eu só assisti, sem respirar direito, sem entender, só assisti. Ele parou perto da cerca, virado diretamente para mim. Mesmo de longe, eu sabia. Eu apaguei a luz na hora. Me escondi. Não queria que ele me visse. Não queria que ele soubesse que eu estava olhando. Meu coração estava acelerado. Eu fiquei parado, em silêncio, esperando qualquer coisa acontecer. Mas nada aconteceu. Eu fiquei ali até amanhecer, sem me mexer, sem fazer barulho. Quando a luz começou a entrar pela janela, eu criei coragem. Levantei devagar e olhei de novo. O espantalho estava lá, no campo, parado, como sempre esteve, como se nada tivesse acontecido. Eu quase ri de nervoso, quase achei que fosse coisa da minha cabeça. Mas aí eu percebi, ele estava mais perto, muito mais perto. Eu saí de casa com o coração acelerado, tentando entender aquilo, e foi quando eu vi as marcas no chão. Começavam no campo e iam direto até a minha porta. Eu parei. Fiquei olhando aquilo por alguns segundos, tentando encontrar alguma explicação, mas não tinha. Eu entrei na casa, devagar. Eu fui até a janela, respirei fundo e olhei para o campo. O espantalho não estava mais lá. Eu senti um frio subindo devagar pelo corpo. Então eu virei, lentamente. E foi aí que eu vi. Ele estava dentro da casa, parado, me olhando, sem rosto, sem som, só ali. Eu não consegui reagir. Meu corpo simplesmente parou. Minha visão começou a escurecer e a última coisa que eu lembro foi ele dando um passo na minha direção. Quando eu acordei, eu estava no chão, o corpo pesado, a cabeça latejando. Demorou alguns segundos para eu lembrar de tudo. Eu olhei ao redor. A casa estava vazia, nenhum sinal dele, nada fora do lugar, como se nada tivesse acontecido. Mas tinha. Eu levantei devagar e fui até a janela, com medo do que eu ia ver, ou pior, de não ver nada. Quando eu olhei para o campo, eu entendi. O milharal estava morto, tudo, cada planta, seca, escura, como se tivesse apodrecido de dentro para fora, de uma noite para outra, sem cor, sem vida, sem som. E no meio do campo tinha uma única coisa de pé, o espantalho, mais perto da casa do que nunca. Eu fiquei em silêncio, sem saber o que fazer, sem entender, mas no fundo, eu acho que eu entendi sim. Ele não estava protegendo a plantação, ele estava tomando ela.